Graça e a paz do Senhor a todos, amém? Amém. A Deus já está quente. Irmãos, eu tenho um aviso sobre a nossa... sobre ainda a nossa campanha, para estarmos quitando o ar-condicionado. Quem está passando frio aí, as irmãs estão tudo passando frio. Eu estou morrendo de calor ainda. Tem gente procurando outros lugares que você está arrumando. Agora, há pouco eu procurei a cara, meu Deus, aconteceu alguma coisa que a cara não veio para a igreja. Vou já perguntar para a cara se está tudo bem. Aí quando fui na direção do cara, a cara estava lá. Glória a Deus. Se a cara não veio para a igreja. O pessoal quer só não morrer de calor. A casa de cima dela. Só não morrer de calor. Amarrado no nome de Jesus. Sobre a campanha, né? A gente vai ter um sorteio do relógio que a gente ia fazer no Dia dos Pais e a gente adiou, né? Vamos fazer agora em novembro o sorteio do relógio que nós ganhamos da Ótica Aurora e a gente vai o sorteio vai ser dia 16, né? Você lembra ainda, Matilde? Dia 16. E aí, o que aconteceu? Eu mandei para o pessoal lá na coisa imprimir os negócios do sorteio, os bilhetinhos para entregar hoje. Aí, eles falaram, não, eu fiquei esperando eles imprimirem e dizer que estava certo, né? Aí, eles me mandaram mensagem assim, esperando sua confirmação. Eu pensei que eu já tinha dito que era para fazer, mas tudo bem. Então, façam agora, né? Mas só que não deu mais para pegar ontem. Então, no próximo domingo, vou estar entregando os bilhetinhos para os irmãos participarem, venderem, né, os bilhetinhos. Esse sorteio vai ser só de R$5 cada bilhete. E aí a gente vai fazer aquele apelo, né, que a gente sempre faz. Se você não conseguir vender todos e tiver condição de comprar o restante, faça isso para abençoar, para ofertar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então para a palavra de Deus. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda Timóteo 4, 7 e 8. Temos visitantes hoje. Temos a presença ilustre da Dona Lourdes e da Rebeca. São sempre muito bem-vindas aqui. Temos a presença ilustre também aqui da... esqueci o nome. Vitória! Eu esqueci de falar da Vitória. Sempre muito bem-vinda aqui, Vitória. Ela é tão de casa que eu acabei esquecendo. E é isso. E o restante de todos vocês são sempre muito bem-vindos. Eu fico muito feliz quando eu vejo o gosto de cada um de vocês aqui. E a gente também fica muito triste quando a gente olha assim e vê o cantinho que você está acostumado a ficar, que você não está lá. Aí a gente fica bem triste. E hoje eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui, amém? Amém. Vou fazer coração simbólico para vocês também. 2 Timóteo 4, 7 e 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que é o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra que é viva. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ela é eficaz até os nossos dias. Senhor, como no dia em que ela foi gerada do Senhor. Ó Deus, ela foi trazida aos teus servos. Ó Pai, para escrever, para que ela chegasse até nós.
Ó Deus, nós cremos no poder e na eficácia que opera através da Tua Palavra. E é no poder da Tua Palavra, Senhor, que nós declaramos nessa noite, ó Deus, a confirmação da nossa fé, a transformação de vidas, a libertação, a cura, Deus, em nome de Jesus, a cura sobre o corpo, cura na alma, em nome de Jesus, restauração dos corações, ó Deus, e firmeza, em nome de Jesus, que os nossos pés estejam sendo alinhados, ó Deus, nessa noite, de acordo com a Tua Palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nesse texto, ele se encontra na segunda carta, né, de Paulo, o apóstolo Paulo a Timóteo, e ele está praticamente se despedindo, ele está dizendo as suas últimas palavras a Timóteo. E nesse trecho, né, ele fala algo que é muito usado nos velórios de crente, né? Velório de crente tem que ter esse texto, porque é mais para terminar a corrida, não se aplica nem muitas vezes a combater o bom combate, infelizmente, né? Mas acabei a corrida, ele encerrou aqui. Mas o apóstolo Paulo ele podia dizer com propriedade: eu combati, eu lutei o bom combate que me foi colocado. Todas as lutas que vieram até mim, eu lutei. E lutei bem, né? Eu terminei a corrida. O que significa isso? Eu perseverei até o fim. E eu guardei a fé. Continuei, perseverei na fé, em fidelidade ao Senhor. Não desisti da minha fé, não larguei a minha fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí, por causa disso, está reservada para mim, ele diz, a coroa da justiça que o Senhor me dará naquele dia. Mas ele diz, não somente a mim, não é somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Quem ama a vinda do Senhor? Amém. Aleluia. Então diga, Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós hoje. Uma pergunta para todos nós hoje. Nós queremos chegar ao fim dos nossos dias como o apóstolo Paulo, com essa convicção que o apóstolo Paulo tinha, de dizer, eu combati todas as lutas que o Senhor preparou para mim, todas as lutas que se depararam diante de mim, eu combati bem. E apesar de todas as lutas, eu guardei a fé. Nós desejamos, esse é o anseio do seu coração, chegar ao final da sua caminhada, amém? Irmãos, eu tenho certeza que eu não ouviria de nenhum de vocês uma negativa com relação a essa pergunta. Eu tenho certeza que nenhum de vocês iria dizer para mim assim, não, pastora, eu não quero não. Eu prefiro ficar aqui escondidinho e aí não ver luta nenhuma, para não precisar lutar, nada disso, era tão bom, né? Tinha uma época que a gente passava por tanta luta, não era tanta luta, que eu falava assim, meu bem, não mexe com esses bichos, não mexe. Deixa eles quietos. Eu tinha a ilusão de deixar eles quietos, eles deixavam mais quietos também. Só que era só ilusão, né? Porque a partir do momento que a gente sai do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do amor de Deus, a gente já está aí declarado inimigo do diabo. E ele não vai dar trégua. E a gente tem que estar preparado para essas lutas. Mas o que eu quero dizer?
da fé até o final, muitos não chegam até o final. Nós conhecemos muitas pessoas que estavam na caminhada cristã e que elas não caminham mais com o Senhor. Quem conhece alguém que se desviou dos caminhos do Senhor? Alguém conhece? E nós ficamos muito tristes com isso, não é? Com certeza o desejo dessa pessoa não era deixar os caminhos do Senhor. Com certeza o desejo dessa pessoa era chegar até o final como o apóstolo Paulo. E algo que me preocupa, né? A gente até estava um dia desses comentando na nossa célula, inclusive quem não vai na célula está perdendo, amém? A célula é uma bênção, amém? Amém. É impressionante como a palavra que Deus dá, muitas vezes a gente prepara, né, um texto e quando a gente começa a conversar sobre aquele texto na célula, o tanto de coisa que se desenrola, não é? E o tanto de aprendizado que a gente tem na palavra, na célula, na comunhão, e é muito abençoador para todos nós. Amém? Amém. Então, muitas pessoas, elas caíram no meio do caminho, elas naufragaram e não chegaram até o final. E a minha preocupação é que todos nós estamos propensos a cair. Eu vou mostrar isso para vocês em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Você considera que está em pé? Amém? Essa palavra é para todos nós que consideramos estar em pé. Ela só não se aplica a quem já caiu. Então, não está excluindo aqui o pastor, a pastora, não está excluindo aqui o crente velho, convertido há 30 anos na fé, não está excluindo aqui o crente que vai todo domingo na igreja, não está selecionando pessoas. Ele diz: aquele que considera estar em pé, cuide-se para que não caia. Por que se cuidar? Porque existe esse risco. E ele, antes de chegar, né, nessa conclusão, o apóstolo ele vai enumerando uma série de ações que o povo de Israel vinha tendo, que demonstravam, né, que eles haviam caído ou que os levaram a cair. E eu gostaria de te incentivar, se você gosta de anotar e ler o texto em casa, quando chegar em casa, dê uma lidinha no capítulo 10 de 1 Coríntios, é muito edificante para a sua vida. Algumas coisas, alguns erros que o povo de Israel cometeu, e eu aconselharia, né, que a gente fugisse deles para também não cair. E onde que eu quero chegar, essa é a introdução da nossa palavra, e a palavra de hoje, ela é sobre atitudes daqueles que querem cair. Parece assim uma coisa negativa, né? Se você quer cair, eu vou te dar o passo a passo. 5 passos para quem quer cair na fé. É isso que você vai aprender hoje. Irmãos, por quê?
vocês me dissessem atitudes que nós temos que ter para continuar firme na fé. Vocês têm liberdade para dizer, levanta a mão e fala. Vamos lá. O que você precisa fazer para perseverar na fé? Azar. Devocional. Matias. Devocional é orar pela Bíblia. Já resumiu vários pontos. Disciplina para praticar o devocional. E para praticar outras. Obedecer ao Senhor. Né? Então a gente sabe que para continuar firme na fé a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa cultivar uma comunhão com o Senhor, cultivar uma comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Então, já temos o caminho das pedras. Mas e aí? Por que cai? Por que o povo cai? Então, nós vamos hoje ver alguns motivos, alguns passos que as pessoas dão que as levam a cair. E não é para que a gente faça desses mesmos passos, mas para que a gente corra deles, amém? Amém. Aleluia! Nós vamos então para Mateus capítulo 13, versículos 15 a 23. Mateus 13, 15 a 23. Eu falei, né, assim, que a gente sempre ensina como andar, né, para as atitudes que a gente precisa ter para permanecer firme na fé. Mas não se preocupe, a gente vai continuar pregando a respeito disso, viu? Vamos continuar pregando e ensinando e insistindo a respeito dessas coisas. Mateus 13, 15 a 23 diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu no terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Amém. Esse texto que eu selecionei, ele começa, né, o versículo 15, dizendo: pois o coração desse povo se tornou insensível. Jesus está falando aqui a respeito de uma profecia que havia a respeito dos religiosos daquele tempo. Quando Jesus conta essa parábola, que os discípulos não entendem, ninguém entende direito, né, o que Jesus estava falando. Então, os discípulos, à parte, perguntam para Jesus, né, por que o Senhor fala em parábolas e tal? E aí ele fala a respeito de uma profecia que havia para
aquelas pessoas daquela época que eles ouviriam, porém, eles se tornaram insensíveis. E aí a palavra foi negada a eles, sabe? E aí o que acontece? No versículo 15, Jesus vai falando: o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. E aqui está o primeiro passo para quem quer cair na fé. O coração se tornar insensível. Sabe? Ouvir uma palavra e pensar algumas coisas como: essa palavra não é para mim. Fulano precisava estar aqui, não é? Geralmente, quando a gente gosta muito de alguém e a gente conhece muito a pessoa, né, a gente pensa assim: fulano podia estar aqui para ouvir isso. E quando é algo mesmo, né, que a cara da pessoa, a gente já envia, né, já compartilha o meme aí, ó. A pessoa se identifica, a gente conhece, né? Mas, quando o nosso coração está insensível, muitas vezes aquela palavra era para nós, o meme era para mim, e eu não me toquei que era para mim, porque o meu coração estava endurecido. Eu já conheço esse texto. Quem nunca ouviu, gente, a palavra do semeador? Quem nunca leu esse texto? Quem nunca ouviu várias pregações a respeito desse texto? Eu já conheço isso. O que tem de novo nisso? O Senhor quer falar conosco. E nós não podemos endurecer os nossos corações. Ouvir de má vontade é outra característica que Jesus dá para aquelas pessoas. Os seus corações são sensíveis, ouvem de má vontade. É algo que é muito comum. Você veio aqui, você está obrigado a ouvir o que for pregado aqui. Você não vai sair no meio do culto, seria constrangedor para você. Então você está obrigado a ouvir. Mas o que a palavra do Senhor nos chama é ouvirmos de boa vontade, abrirmos os nossos corações. Sabe uma oração que nós podemos fazer quando nós chegamos nesse lugar? Senhor, fala comigo. Pai, eu não quero sair daqui hoje sem que o Senhor fale comigo nessa noite. Porque não adianta nada, meu amado, você ter saído da sua casa, ter se arrumado, ter se perfumado todo, escolhido uma roupa para vir até esse lugar e não ouvir a voz do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele está aqui e Ele pode falar com qualquer um de nós e com todos nós nessa noite. Amém? Ouvir de má vontade e os seus olhos estão fechados. O que são olhos fechados? Eu não consigo ver o que está dentro de mim, eu não consigo me ver. Sabe, acontece muitas vezes na nossa convivência com as pessoas, né? A gente ser apontado por algumas questões, alguns erros nossos, e a gente não assumir: não, eu não sou assim. A princípio a gente nem ouve o que a pessoa falou direcionado para nós, assim: não, isso não é para mim, você que é assim, né? Geralmente o contra-ataque já está na ponta da língua, né? E você que é assim, você que faz pior que eu. Os nossos olhos, eles muitas vezes, eles estão muito abertos para ver o defeito dos outros, mas eles estão fechados para ver o nosso. É o que Jesus disse quando ele fala a respeito de tirar a trave do seu olho para ver o arreio no olho do outro, né? A gente vê o mínimo erro no olho do outro, na vida do outro, mas os nossos olhos estão fechados para nós mesmos. E isso impede
que a palavra de Deus, ela alcança o nosso coração. E essas coisas, um coração insensível, os olhos fechados, para não nos reconhecermos, para não nos avaliarmos, é o passo que nos leva a cair. Então, que a gente possa quebrantar os nossos corações e pedir: Senhor, me sonda. O Senhor me sonda, me conhece. O Senhor conhece toda a minha vida, meu levantar, meu deitar. Então, Senhor, me mostra aqui. Traga aqui na minha cara, Jesus. Vem cá, Espírito Santo, e fala comigo, eu estou disposta, Senhor. Isso acontece demais comigo, irmãos. E tem um momento que é crucial para que isso aconteça. Não se preocupe que não é naquele momento de oração quando você se acorda: Senhor, obrigado pela noite, amanheci vivo, está mexendo tudo aqui, graças a Deus abri os olhos, estou enxergando. Senhor, me abençoa nesse dia, e tudo que eu vou fazer não é nesse momento. O momento em que o Senhor vai mostrar para você, vai sondar o seu coração, é naquele momento em que você tira um tempo para conversar com Ele. E que você tira um tempo para contemplar Ele. Porque quando a gente contempla a perfeição do Senhor, as nossas imperfeições, elas vêm à tona. É nesse momento que você se dedica um tempo para Ele, que Ele vai te mostrar. Amém? Em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz assim, na NVT, eu não sei se tem aí, John, a NVT, nova versão transformadora, ele diz assim: se não tiver, não tem problema não, pode botar a NVT. Examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, vocês já foram reprovados. Examinem a si mesmos. A palavra de Deus, irmãos, que está constantemente, e o apóstolo Paulo, principalmente nas cartas de Coríntios, incentivando a fazermos essa autoavaliação, esse autoexame, se estamos realmente praticando aquilo que a gente afirma crer. Não, eu creio na palavra de Deus, então eu estou praticando ela. No que eu não tenho praticado, Senhor, me fortalece para que eu venha a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Amém? Quem lembra do texto das duas casas? Da parábola das duas casas? Aquela que permanece de pé é aquela que está firmada na rocha. E a que está firmada na rocha, ela é comparada a um homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. A casa que cai, ela é comparada ao homem que ouve a palavra, mas não pratica. E sabe uma coisa que é muito comum nos nossos dias, eu acho que até seria um outro ponto? A gente ouve muitos testemunhos das pessoas maravilhosas na internet, né? O YouTube está cheio de pregações e pessoas que a gente admira, pregadores que a gente admira, eles contam os exemplos dele, e a gente olha para eles, e daqui a pouco a gente está contando, como se o exemplo fosse nosso. Como se a gente tivesse vivido aquilo. Sabe? E o nosso cérebro, ele até eu ouvi esses dias, o nosso cérebro ele tem um mecanismo que quando eu projeto algo e eu falo a respeito daquele meu projeto, o meu cérebro ele libera algo como uma recompensa, como se eu já tivesse executado. E vem aquela satisfação como se eu já tivesse executado. Aí, se eu não vigio, o que acontece? Eu fico só falando a respeito daquilo. Eu fico só falando a respeito daquilo e não faço. Nós precisamos examinar se nós temos vivido as Escrituras. Amém? O segundo passo é não entender a palavra. E nós vamos ver aqui nesse homem, nessa semente que cai à beira do caminho, versículo 19 do texto
do texto que nós lemos de Mateus 13, não é? O versículo 19. Cadê? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Esse é o caso da semente que cai bem deixada, certo? O segundo passo é esse. Ouvir e não entender. Acontece demais. Você abre a sua Bíblia para ler, principalmente as pessoas que ainda não estão muito acostumadas, né, com o texto bíblico, vai lá nos profetas. Aí fala assim, essa palavra para o rei de Tiro. Aí você fala assim, é Tiro, quem é, que lá vem. E aí você vai ver um montão de coisas e você não vai entender nada. Você começar a ler pelos profetas, você não vai entender nada. Por isso a gente aconselha, começa a ler pelos evangelhos, né? Principalmente o evangelho de João, do novo convertido, amém? Quem é novo convertido aí já recebeu esse conselho, amém? Amém? Seus discipuladores falaram, vocês começaram a ler pelos evangelhos? Amém? Não, discipulador. Estou brincando. Amém? Então balança na cabeça disso, menina. O discipulador, tudo assim, meu Deus. Será que ele esqueceu o que eu disse? Então, ouvir e não entender. Por que Jesus fala de ouvir? Porque até os tempos de Jesus, né, o principal acesso que se tinha para a palavra de Deus era através da leitura que era feita na sinagoga. Né? Até a época de Jesus, apenas os doutores da lei e sacerdotes e tal, e às vezes os reis, né, tinham acesso à palavra de Deus. Mas no nosso caso, é o ouvir no sentido de ler. Eu leio, eu não entendo. Então o que eu vou fazer? Gastar tempo. Eu vou fazer pedir ajuda a alguém, porque senão não adianta nada. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano, certo? Aí vai ler não entendeu nada, é um passo. Lê, mesmo que seja uma porção menor, e busca entender e aplicar na sua vida, em nome de Jesus, amém? Amém. O terceiro passo. Nós estamos vendo os passos para quê, minha gente? Para cá, né? Terceiro passo. Não ter raiz em si mesmo. O versículo 21 diz: contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Meus queridos, essa semente, né, que Jesus está explicando aqui, foi a semente que foi lançada sobre um terreno rochoso, onde havia pouca terra. Então, por haver pouca terra, né, e muita pedra, as raízes elas não tinham como se aprofundar. Elas não têm como se aprofundar. E quando vem o sol, aquela planta, ela rapidamente vai secar, porque as raízes elas não estão bem firmadas. Isso acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos em que as pessoas se desviam, o problema foi esse. Não havia uma profundidade com o Senhor. Não houve uma busca de alimento no Senhor, de um fortalecimento no Senhor. Muitas vezes os crentes querem viver da palavra que é pregada aqui no domingo. Os crentes querem viver de um devocional que alguém, né, coloca lá nas suas redes sociais. Não estou dizendo para não fazer isso. Não estou dizendo, não é isso. Não escute o devocional, não é isso. Você pode sim se inspirar no devocional de alguém.
você tem que ter ao ler a palavra e ao Senhor falar com você na palavra, na oração, no seu momento com Deus. E isso é o que nos fortalece, irmãos. É isso que nos sustenta. Sabe, nos momentos de tribulação, são as experiências que nós tivemos com o Senhor, aquilo que nós ouvimos dele, que realmente vão nos sustentar. Não é o testemunho do fulano de tal. Não é. Sabe, não é a experiência que o fulano de tal vivenciou que vai servir para te sustentar. O que vai te sustentar são as experiências que você mesmo teve com Deus. E você vai se lembrar, naquele dia, Deus me tirou de uma situação tão difícil e Ele vai fazer de novo. Amém? Naquele dia, eu ouvi o Senhor falando sobre isso a meu respeito. E eu creio que a palavra do Senhor é real, ela é fiel. E é isso que nos sustenta nos momentos de tribulação, nos momentos de prova. Nesse texto ele fala, né, que as pessoas, quando surge uma perseguição por causa da palavra, no Evangelho de Lucas não fala só de perseguição por causa da palavra, mas engloba todo tipo de perseguição, todo tipo de prova e de provação. E eu já trouxe uma palavra aqui para os irmãos a respeito da prova, bem? A prova, ela nos fortalece. E aí, o que a gente tira de conclusão aqui? Peraí. Alguns caem na hora da provação. Mas a provação fortalece. Mas aí, o que caiu, aí vai ser fortalecido como? Uma coisa, ela gera outra. Eu tenho que ter uma firmeza no Senhor. E aí o Senhor, Ele diz o quê? Que Ele não nos dará nenhuma prova maior do que a gente pode suportar. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Não vem sobre você nenhuma prova maior do que você pode suportar. E cada uma dessas provas que vem sobre você, elas são para te fortalecer e para te tornar uma pessoa mais perseverante. Te tornar uma pessoa que vai chegar lá no final e vai olhar para trás e vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? São cada uma das provas, cada um dos momentos de tribulação que nós passamos e firmados na palavra do Senhor. Como eu disse, né, a prova é uma prova muito de perseverança. Quem quiser conferir lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, fala isso. E Coríntios também fala a respeito de que Deus não nos dá nenhuma prova maior do que possamos suportar. Amém? 1 Coríntios capítulo 10. O quarto passo, para quem quer cair, vou recapitular os quatro, que é para você se ligar. O primeiro passo é ter o coração insensível e os seus olhos fechados. O segundo passo, não entender a palavra de Deus. O terceiro passo, não ter raiz em si mesmo, não ter suas próprias experiências com o Senhor. Sabia esse passo que não ter as próprias experiências? Nós que somos pais, a gente erra bastante nisso, porque a gente não quer que nossos filhos passem nenhuma dificuldade, né? Amém? Ou é só eu? Aí a gente quer poupá-los das dificuldades. E aí o que acontece? Eles não vivenciam as suas experiências de dificuldade. Eu já passei por dificuldade na vida, não quero que meu filho passe. Não vou fazer por ele.
fácil para quem quer cair. É deixar as preocupações da vida e as ambições por riquezas tomarem lugar da palavra. O versículo 22 diz: quanto a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O momento que a gente mais precisa buscar Deus são esses momentos de preocupação. O momento em que eu tenho mais coisa para fazer. É o momento que eu tenho mais decisões para tomar. Eu teria que fazer o quê? Buscar mais o Senhor, buscar mais a palavra. E aí o que eu faço? Não vou orar porque hoje eu não tenho tempo. Hoje eu já tenho que levantar e sair correndo. Não dá tempo orar. Não dá tempo buscar a resposta do Senhor. Aí a gente vai na nossa própria força, e aí se está dando todinho, depois volta com a mente das pernas. Mas, Senhor, me perdoe, conserta aí. Conserta aí, Senhor, eu fiz tudo errado. E é nesses momentos que a gente precisa buscar mais o Senhor. Ao invés de deixar as preocupações da nossa vida tomarem lugar. Sabe, um poder que as preocupações dessa vida têm não é só nos tirar o tempo, não é só nos roubar o tempo de Deus, mas roubar a nossa mente, a nossa paz e roubar a nossa fé. É essa a artimanha do diabo, é essa artimanha que ele usa para nos tirar da presença do Senhor. Ele nos tira a paz, ele nos tira aquela tranquilidade e nos coloca um bocado de coisa para a gente fazer. E isso nos afasta do Senhor, isso nos afasta da fé, porque a gente não vê aquele resultado. A gente não vê aquela resposta. Mas como é que a gente vai ver alguma resposta se nós nem sequer oramos? Persevera na fé, persevera em buscar ao Senhor, persevera em crer na sua palavra. Amém? Amém. Outra coisa, a ambição por riquezas. Ambição por riquezas. Irmãos, dos principais, uma das principais distrações dos nossos tempos é essa, né? Porque assim, a cara dessa distração é algo bom, né? Eu tenho que trabalhar para dar o sustento para a minha família, eu tenho que trabalhar para dar um conforto para a minha casa, eu tenho que trabalhar. Sim, nós temos que trabalhar. Só que o que a Bíblia diz é que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não estiver à frente do seu trabalho, em vão você vai trabalhar. Se o Senhor não estiver à frente dos seus projetos de enriquecimento ou acúmulo, né, de bens, se o Senhor não estiver à frente, em vão você vai estar acumulando, em vão você vai estar projetando, porque é Ele quem acrescenta, é Ele quem faz. E essa advertência que Jesus dá não é essa única vez. Irmão, Jesus fala mais de uma vez nos evangelhos a respeito do cuidado com as riquezas. Sabe por quê? Porque se tem um Deus que pode concorrer com o nosso Deus, é o Mamon.
Ele diz: não há lugar para dois senhores no seu coração. Não tem como haver lugar para Deus e para as riquezas. Então, sim, o que eu estou dizendo? Tem que ser pobre, não pode trabalhar, você vai viver a sua vida na miséria. É isso que eu estou dizendo? Não. O Senhor quer te prosperar muito mais do que você pensa. O Senhor quer te tornar o homem ou a mulher mais bem aventurado e próspero de Limoeiro do Norte. Você crê nisso? Amém. Meu Deus do céu, esse problema não é a cara de vocês. O Senhor quer te tornar a mulher e o homem mais próximo e próspero de Limoeiro do Norte. Amém? Amém. Oh, aleluia, aleluia. Eu creio. Irmãos, isso é verdade, isso é a palavra de Deus. Você vai lá nos homens do Antigo Testamento. Abraão, o homem mais rico do seu terra. Isaac prosperou tanto de coisa. Você vai em Jó, o homem mais rico. Você vai em todos os homens de Deus. E eles eram prósperos. Até o apóstolo Paulo, que ele vivia no Evangelho, disse assim: eu não preciso do sustento de vocês, porque eu trabalho sem minha pessoa. Sabe? O Senhor tem prosperidade para aqueles que buscam. Mas aí a gente inverte a coisa. Quer inverter a coisa e quer dar certo. Eu vou trabalhar. E no lugar de Deus? Não, o trabalho ficou no lugar de Deus. Não, o trabalho não está no lugar de Deus, não. O que está no lugar de Deus mesmo é o tempo que era para estar orando. Sabe o que eu estava fazendo? No Instagram. Eu fiquei rolando no Instagram. De vez em quando eu voltei para o Instagram e foi uma besteira que eu fiz. De vez em quando eu faço isso e perco um tempo horrível, terrível. Me arrependo, Senhor. Me arrependo de verdade. É uma perda de tempo o negócio. E aí quando você pensa assim, quanto tempo eu investi na minha comunhão com Deus, em buscar do Senhor o que Ele quer para mim, em buscar a palavra do Senhor o que Ele quer para mim. E quanto tempo eu passei nesse negócio, gente, é desproporcional. E não traz fruto nenhum. São as distrações da vida. E esse é o quarto passo. Eu disse que seriam 5, mas são 4. Só nesse texto. Só nesse texto. Mas, enfim, irmãos, por que a gente se preocupa, em estar trazendo essa palavra de advertência para os irmãos? Porque o que nós queremos é não só perseverarmos até o fim, mas chegarmos lá no final com você, com cada um de vocês do nosso lado, amém? Amém. Você gostaria de chegar lá no final e você olhar para trás, você olhar para o seu lado, você olhar para a sua família e seus filhos não estarem com você na caminhada? Você quer chegar lá no final, olhar para os seus amigos mais próximos, seus pais, e eles não estarem com você na caminhada? Não. E é esse o nosso desejo. Quando nós estamos aqui, trazemos a palavra para vocês, não é simplesmente para gastar o tempo no domingo de vocês aqui, irmãos, mas é para adverti-los a continuarem andando firmes e dentro dos ensinamentos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Para que lá no final você possa
dizer como o apóstolo Paulo. Eu vou te convidar a ler esse texto comigo, João 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo 4, 7. Menina ligeiro. Vamos lá, todos juntos. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Olha para o irmão que está aí do seu lado. Olha para ele. Diga assim, ó. Você está de pé? Pergunta aí para ele, você está de pé? Cuide para que não caia, diga. Amém? Aleluia, aleluia. Pode começar aí, tocando aí, enquanto a gente ora, amém? Aleluia, Deus. Você pode começar a fazer essa oração. Você pode falar com Deus e perguntar a Ele para que Ele te mostre se você tem praticado algum desses passos. Que eles podem te levar a cair. Peça que o Espírito Santo te sonde nessa hora. E aí eu quero te pedir que você faça uma oração sincera de arrependimento diante do Senhor. Amém? Amém? Enquanto haver uma palavra sobre a semente que cai dentro dos espinhos, o Senhor me levou em Lucas 21:34. Fala para a gente ter cuidado para o nosso coração, nos sobrecarregar com nossas antigas, bebedices. Vamos cuidar dessa vida. Eu acho que tem algumas pessoas aqui com o coração sobrecarregado. Vamos cuidar dessa vida. Todos os dias nós temos muitos desafios, irmãos. E é praticamente inútil nós virmos a casa do Senhor e ouvirmos a palavra do Senhor. Ela entra pelo ouvido, chega ao coração e ela fica espremida, ela fica dilacerada por esses espinhos que a Bíblia chama de cuidado nessa vida. Alguns vêm à casa do Senhor, ouvem a palavra do Senhor e já aflitos com o que tem que fazer amanhã, com os compromissos financeiros, com os cuidados da casa, comércio, negócio. Então, não é só aquele que não entende a palavra que perde. Todos esses passos aí que foram dados são passos para quem quer cair. Limpe o seu coração. O Espírito Santo deixa ele tomar você um pouco nas mãos. O Senhor Jesus disse que nele a gente pode descansar, pode confiar nele, pode esperar. Não adianta ficar depressivo, ansioso, não adianta ficar se matando. O seu esforço é não, é inútil. Muitas vezes você fica lutando, tentando resolver o que não pode resolver. Por que não se rende e entrega ao Senhor? Deixa o Senhor fazer, tenha paciência, espere no Senhor. Daqui a pouco o Senhor vai fazer. Não adianta lutar com a força que você tem, você já usou todos os recursos. Para de espernear, irmão. Descansa um pouco. Senão depois você vai chapar, você não vai aguentar. Não é só a palavra que não vai prejudicar, você vai se tornar impetível. Você vai adoecer sem continuação. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Dê a você mesmo a chance de ver que a palavra de Deus ela é funcional. Se você preparar o seu coração para que ela tenha um lugar bom para ela crescer, para ela dar resultado. Entregue ao Senhor.
Senhor esse peso, esse fardo. Entregue ao Senhor os cuidados dessa vida. Os cuidados dessa vida têm sido muito pesados para nós, mas o Senhor cuida de nós. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei você. Ele disse: estarei com vocês todos os dias. Então tem coisas difíceis de resolver, sempre vai ter, mas você tem o Senhor.